Eu e minha casa é o tema geral do mês da família, nesse mês de junho que nós vamos estar trabalhando. E o tema que nós vamos pensar hoje, nessa manhã, é família não dá para viver sem ela. Diz assim a Bíblia, Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28. A Bíblia diz lá: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. A pergunta que eu quero fazer a você nessa manhã é: como vai a sua família? É tão importante, queridos, a gente pensar em família, e a gente precisa então começar pensando nessa questão: como vai a nossa família? A nossa família está indo bem? Como estão as coisas dentro da nossa casa? Como está o nosso relacionamento com os nossos filhos? Como está o nosso relacionamento conjugal? Filho, como vai o seu relacionamento com o seu pai? Você já parou para pensar na sua vida sem a sua família? Eu acredito, queridos, que simplesmente nenhum de nós existiríamos sem a nossa família. Todos nós somos o resultado da união de duas pessoas que um dia resolveram construir uma família. Algumas com sucesso, outras com fracasso, algumas com planos e sonhos, outras sem o mínimo planejamento. É interessante pensar que nós vivemos hoje numa sociedade que não tem valorizado tanto a família. Na sociedade em que vivemos, tem se espalhado pelo mundo vários comentários, alguns verdadeiros, outros totalmente falsos com relação à família. Por exemplo, é verdade que há milhares de famílias desajustadas, divididas, famílias destruídas, mas não é verdade que a família é uma instituição falida e fracassada. É verdade, queridos, que o número de divórcio cresce assustadoramente. O dado que eu vou trazer para você aqui é um dado antigo. E se ele é antigo, isso significa dizer que ele já cresceu, que ele já ultrapassou esse dado que eu vou trazer aqui para você. É verdade que o número de divórcios cresce assustadoramente. Para cada 10 casamentos, alguns anos atrás, 4 acabam em divórcio. Então isso aumentou, isso cresceu, isso evoluiu com o passar do tempo. Mas não é verdade que Deus não pode restaurar, curar e sarar os casamentos que estão a caminho do divórcio. É verdade que a infidelidade conjugal, tanto de homem quanto de mulher, continua crescendo e existindo entre as famílias. Mas não é verdade que não exista mais homens e mulheres fiéis na nossa sociedade. É verdade que há muitos jovens e adolescentes, inclusive crentes em Jesus, que são filhos rebeldes, egoístas, desobedientes. Mas não é verdade que a família deixou a responsabilidade de educar para a igreja e para a escola. É verdade que há muitos pais, inclusive crentes em Jesus, que são péssimos na convivência e na administração e na condução da sua casa, do seu lar e da sua família. Mas não é verdade que a família abriu mão do papel de educar, de formar dentro de casa bons caráter. Mas não é verdade que a família abriu mão da educação dos seus filhos. Queridos, mesmo diante de tantas coisas que combatem contra a criação, contra o desenvolvimento e a preservação da família, uma coisa é certa: não dá para viver sem a família. Não dá para viver sem o nosso lar. Não dá para viver sem a nossa casa. Na verdade, Deus, Ele é o arquiteto da família. E se essa ideia partiu de Deus, então não tem como viver sem a nossa família. Queridos, nessa introdução que nós estamos fazendo do mês da família,
Eu quero nessa manhã olhar para você, para a Bíblia. E a Bíblia, ela nos apresenta algumas verdades que ratificam o fato de que não dá para viver sem a família. Por que não dá? Em primeiro lugar, não dá para viver sem a família porque ela é o abrigo nas tempestades da vida. Primeira coisa que a gente precisa entender é que a nossa casa, a nossa família, ela é um abrigo nas tempestades da vida. Todos nós sabemos que a família é um projeto de Deus. Foi uma idealização de Deus. E se é uma ideia de Deus, se é um projeto de Deus, a família é um lugar de amparo e de cuidado. Quando Deus pensou em criar a família, Deus tinha em mente essa ideia. Eu vou criar a família, eu vou formar a família, para que a família seja um lugar de amparo, para que a família seja um lugar de cuidado, para que a família seja um lugar onde as pessoas se sintam abrigadas quando as dificuldades da vida surgirem. Talvez por isso as histórias que mais nos chocam acontecem justamente quando esse ambiente, que deveria ser um ambiente de cuidado, um ambiente de proteção, um ambiente de amparo, torna-se um lugar de dor, torna-se um lugar de abuso, torna-se um lugar de traumas, torna-se um lugar de sofrimento, torna-se um lugar de angústia. A gente precisa ter na nossa mente que a família não é um lugar de abuso, mas é um lugar de abrigo. A nossa família não é um lugar para a gente ser abusado, para a gente ser maltratado, para a gente ser ferido e machucado uns pelos outros em nossas relações. Mas a família é para ser um lugar de abrigo, aonde a gente é amparado, aonde a gente é cuidado, aonde a gente é ministrado, aonde a gente é cuidado diante das dificuldades e das lutas dessa vida. A Bíblia confirma esse conceito de abrigo quando diz que aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, um refúgio para os seus filhos. A pergunta é: os seus filhos têm um lugar de refúgio e segurança? Será que os nossos filhos se sentem abrigados dentro da nossa casa? Sua família tem sido esse lugar para cada membro que existe nesse núcleo familiar? A sua casa é lugar de amparo, a sua casa é um lugar de cuidado. Quando as tempestades da vida chegam, precisamos de um lugar seguro para nos abrigar. Precisamos de um abrigo quando enfrentamos doenças, perdas e desemprego. Precisamos de um abrigo quando fracassamos. Precisamos de um abrigo quando pessoas nos diminuem e nos rejeitam. Precisamos de abrigo quando os imprevistos chegam de maneira trágica na nossa vida. E esse abrigo precisa ser a nossa casa. Esse lugar de proteção precisa ser a nossa família. Esse lugar onde a gente possa se sentir seguro deve ser o nosso lar. O lar, ele foi criado para significar segurança. Ele é um abrigo contra a tempestade. Lar é o lugar onde é seguro chorar, onde é seguro abrir o coração, onde é seguro compartilhar sobre a vida. Queridos, o nosso lar é onde a gente pode descansar, aonde a gente é consolado, aonde a gente recebe abraço, conforto, cuidados especiais para quando a gente tem que enfrentar as tempestades, as intempéries e as lutas dessa vida. Você, esposo, tem feito da sua família um lugar de segurança para sua esposa? Você, esposa, tem feito da sua família um lugar de estabilidade para o seu esposo? Vocês, pais, têm feito da sua família um lugar de
de proteção, um lugar de abrigo para os seus filhos. Os seus filhos, eles têm a liberdade dentro da sua casa para abrir o coração e compartilhar das suas dores, dos seus sofrimentos, sem que eles sejam criticados, sem que eles sejam condenados pelos seus pais. Um lugar de abrigo, queridos, é um lugar de aceitação, de amor, de cuidado e de braço estendido. Por isso, não evite esforços e investimentos para que a sua família seja um porto seguro para a sua vida e para aqueles que estão ao seu redor. Se a família é o abrigo nas tempestades da vida, então não dá para viver sem ela. Sem uma família, você é uma pessoa órfã. Quantas pessoas órfãos nós temos? Quantas pessoas vivendo a orfandade, porque não encontram dentro da sua casa esse lugar de abrigo, esse lugar de cuidado, esse lugar de tratamento? Quantas pessoas com esse sentimento de orfandade, vivendo dias de dificuldade, tendo que lutar sozinho na vida, porque não encontram dentro da sua casa uma paternidade e uma maternidade leal para cuidar e sustentar e abrigá-lo nos dias mais difíceis da sua vida. Em segundo lugar, não dá para viver sem a família, porque ela é o centro de aprendizado para a vida. O lugar que a gente mais aprende é dentro de casa. O verdadeiro centro de aprendizado não está na igreja, não está na faculdade que você cursou. O maior laboratório, o centro onde você tem a oportunidade de crescer na vida, está dentro da sua casa. Na verdade, você é o que é hoje em função da sua família. Nós somos impactados e formados por ela. Por isso, o projeto de Deus é que a família seja um lugar em que pessoas cresçam e se desenvolvam em seu potencial máximo. A Bíblia diz aqui: então na juventude, os nossos filhos serão como plantas viçosas, e as nossas filhas como colunas esculpidas para ornar um palácio. A Bíblia, queridos, às vezes compara o lar a um jardim. É um lugar onde as pessoas crescem. É um lugar onde a nossa vida é plantada, regada, para que ela floresça, para que ela cresça. É no lar que a esposa cresce. É no lar que os filhos crescem. É no lar que a família cresce. A família sempre será um lugar de aprendizado e crescimento. E se você não está aprendendo e nem crescendo com a sua família, você está perdendo muito. Você está deixando a maior oportunidade da sua vida passar. Nesse sentido, podemos apontar 3 coisas que precisamos ensinar dentro da nossa casa. E são coisas que você não sai da sua casa sem aprender sobre elas. Primeiro, dentro de casa, aprendemos sobre relacionamentos. O lugar primeiro onde a gente aprende sobre como se relacionar com as pessoas começa dentro da nossa casa. Se a gente não consegue aprender a se relacionar dentro da nossa casa, dificilmente nós vamos nos relacionar bem fora dela. O resultado do seu relacionamento lá fora, ou aqui fora, é o resultado daquilo que você aprendeu dentro da sua casa. Se você não tem um bom relacionamento com as pessoas fora da sua casa, possivelmente você não tem um bom relacionamento com as pessoas dentro da sua casa. Todo relacionamento bem sucedido precisa começar a ser ensinado e aprendido dentro da nossa casa. É
É dentro do nosso lar que a gente começa a aprender a se relacionar com outras pessoas. Outra coisa que a gente aprende dentro da nossa casa, a gente aprende sobre caráter. Muito do que você herdou dos seus pais. É interessante que caráter não é algo que se senta e explica. Caráter é algo que se absorve. Na verdade, os filhos olham para a vida dos pais e eles observam, eles assistem a maneira como esses pais, eles vivem, como esses pais se comportam, como esses pais fazem as suas transações. O filho vai observando, vai analisando e vai absorvendo para a sua vida os traços do caráter que os seus pais desenvolvem dentro da sua casa. Os filhos veem a forma como seus pais fazem as coisas, se de qualquer jeito ou se bem feito. Avalia se há verdade e integridade nas suas condutas. Nossos filhos estão observando nossas ações e não aquilo que a gente fala. Aquilo que a gente fala, muitas das vezes, para os nossos filhos, tem muito menos valor do que aquilo que a gente demonstra com a nossa vida. Por vezes, aquilo que a gente fala, a forma como a gente se comporta, as ações que a gente desenvolve dentro da nossa casa, tem um peso muito pequeno diante de tudo aquilo que os nossos filhos têm observado para nós. Meu pai nunca foi crente, mas se tem um homem de caráter, tem um homem de caráter. Eu não tenho um pai crente, mas eu tenho um pai de caráter. Tem muitos filhos que têm pais crentes, mas que são verdadeiros homens sem caráter. O caráter é um valor que precisa ser ensinado. É algo que a gente não pode sair de casa sem aprender. É algo que a gente não pode deixar de ensinar aos nossos filhos, aos nossos queridos. Uma outra coisa importante, dentro de casa aprendemos sobre relacionamentos, aprendemos a nos relacionar com outras pessoas, aprendemos sobre caráter e também valores. Pense acerca de todas as coisas que aprendemos em casa, a respeito de trabalho, a respeito de honestidade, lealdade, sexo, tempo, dinheiro, Deus, outras pessoas. Nós aprendemos acerca do que é realmente importante para nós. E a nossa família é uma transmissora de valores e princípios. Ao preparar um abrigo contra as tempestades, eu estou demonstrando que eu amo a minha família, que eu amo a minha casa, que eu amo os entes queridos. Mas ao preparar um centro de aprendizagem para a vida, eu estou investindo no futuro da minha casa, eu estou investindo no futuro da minha família. Por isso, entenda que os valores e princípios que devem reger a nossa casa, a nossa família, precisam ser valores e princípios que sejam regidos pela palavra de Deus. O que os membros da sua família têm aprendido? O que nós, como pais, temos ensinado aos nossos filhos? O que temos aprendido com os nossos pais? O que eu estou ensinando à minha família sobre dinheiro, sobre trabalho honesto, sobre honestidade, sobre lealdade, sobre transparência, sobre sexo? O que é que eu tenho ensinado dentro da minha casa? O que é que eu tenho instruído a vida dos meus filhos? O que eu estou ensinando à minha família sobre Deus, sobre Bíblia, sobre oração, sobre fé, sobre igreja, sobre amar a Jesus? O que é que eu tenho transmitido como valor para minha casa e para minha família?
Não deixe seus filhos à deriva nessas questões centrais da vida. Quais são as questões centrais da vida? Relacionamento, caráter e valores. Não deixe os seus filhos à mercê disso, à deriva disso. Porque se você não ensinar sobre elas, outros ensinarão sobre outras coisas. A Bíblia diz que todas essas palavras, ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiverem sentados em casa, quando estiver andando pelo caminho, e quando se deitar e quando se levantar. A nossa casa precisa ser um centro de aprendizado para toda a vida. Em último lugar, eu aprendo que não dá para viver sem a família, porque ela é o lugar para aproveitar a vida. Na verdade, queridos, a família é um lugar de diversão, é um lugar de sorriso, é um lugar de celebração, é um lugar de festa. Na verdade, a família é um lugar para a gente aproveitar a vida, para a gente celebrar a vida, para a gente ter o prazer de, ao sair de casa pela manhã, contar as horas do dia para voltar. Mas infelizmente, há muitas pessoas que não têm essa alegria e esse prazer de estar de volta à sua casa. Tem gente que sai pela manhã de casa e não tem desejo de reencontrar os filhos, reencontrar o cônjuge. Há filhos que não suportam mais viver debaixo do mesmo teto com seus pais. Aquele lugar que era para ser um lugar de alegria, de diversão, de sorriso, de celebração, de festa, em muitos lares se tornou um lugar de dor, de sofrimento, de angústia. É exatamente isso que tem faltado em muitos lares. Em muitos lares não há mais sorriso, não há mais alegria, não há mais diversão, não há mais prazer de se estar naquele ambiente. Em muitas casas o encanto de ser família já acabou há muito tempo. Há famílias que estão caminhando pela vida sem o vinho da alegria. Há lares que estão vivendo o drama do desencanto, da decepção, da amargura. Há pais, filhos, cônjuges machucados e feridos, desiludidos com a sua casa, desiludidos com os relacionamentos familiares. Irmãos, vocês não têm noção, porque vocês não atendem, vocês não cuidam de pessoas. Muita pouca gente aqui faz isso. Você não tem noção dos atendimentos que a gente tem de mulheres frustradas em seus casamentos, de homens frustrados numa relação que era para ser uma relação excelente, de filhos profundamente decepcionados, marcados pela dor, pela tristeza, pela angústia. Quantas e quantas pessoas, quantas e quantas famílias, os lares, hoje em dia, não são lares que vale a pena aproveitar a vida lá dentro. Tem muito lar que é melhor aproveitar a vida lá fora do que aproveitar dentro de casa. Isso é triste, isso é doloroso. No entanto, mesmo diante de uma realidade tão dolorosa que a família passa, a Bíblia tem algo a dizer sobre o contexto familiar. Sobre esse contexto familiar, a Bíblia diz: aproveite a vida com a mulher que você ama. Sobre esse contexto familiar, a Bíblia diz: portanto, alegre-se com a sua mulher, seja feliz com a moça com quem você se casou. Salmo 127, 3, a Bíblia diz
que os filhos são heranças do Senhor, uma recompensa que Ele dá. É interessante que os versos que nós lemos acima fala para aproveitar a vida com a esposa que amamos, fala para se alegrar e ser feliz com a mulher que casamos, fala sobre o presente que Deus nos confiou, que são os filhos, fala de verdade, para a gente aproveitar esses bons momentos nessa relação familiar com a nossa vida, com a nossa família. Sua família precisa ser então um lugar para se viver a felicidade. Por isso, não faça do seu lar um quartel, mas um lugar onde as pessoas tenham prazer de viver e conviver, mesmo diante das lutas dessa vida. Faça do seu lar um lugar de alegria, de sorriso, de bom humor, de celebração, de festa. Seus filhos vão refletir isso por toda a vida, e esse ambiente de alegria que eles recebem dentro da sua casa, um dia também serão um ambiente de alegria, de celebração e de festa. Quando eles casarem, o lar deles será parecido com o seu lar, as casas deles serão parecidas com a casa que eles vivem hoje, com a casa que eles moram hoje. Por isso, queridos, vamos investir e aproveitar a vida em família. Vamos aproveitar a vida, porque o melhor lugar para se estar é a nossa casa, é junto com as nossas pessoas que a gente ama e admira. A família que brinca unida, que celebra a vida unida, ela permanece unida. Você tem se divertido com seus filhos? Você tem se alegrado com seu cônjuge? Você tem aproveitado a vida com a mulher que você casou? Você tem sido feliz ao lado do esposo que Deus lhe deu? Você tem celebrado a vida dentro da sua casa? Faça da sua família um lugar para aproveitar a vida, um lugar de alegria, um lugar de festa, um lugar de celebração. Quero concluir minha palavra. Não dá para viver sem a família, porque ela foi criada não para trazer peso, não para trazer dor, angústia, sofrimento, mas para impulsioná-la a viver em horizontes maiores, mais profundos. Que a sua família seja uma incubadora de motivação, de sonhos, de crescimento, e não um lugar de amputação, anulação e perda da identidade. Não dá para viver sem a família, porque ela é o abrigo nas tempestades da vida, porque ela é o centro de aprendizado para a vida. A gente aprende sobre relacionamento, caráter e valores, porque ela é o lugar para que a gente possa aproveitar muito bem a vida. Fique de pé, nós vamos adorar, exaltar, enaltecer a presença daquele que é digno, daquele que é Senhor da nossa vida e da nossa família.